Pai, o Senhor habita em cada um de nós e na vida de todo aquele que te busca. Aquele que te busca te encontra, diz a tua palavra. Eu peço a ti, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade de visitar o lar dessa pessoa. Aonde tem escassez, que o Senhor possa levar abundância. Aonde tem, ó Deus, falta de amor, que o Senhor possa superabundar neste lugar com a tua graça e com a tua misericórdia. Senhor, leva a libertação para essa família. Leva a libertação para essa casa. Vai arrancando de lá os vícios. Oh meu Deus, vai arrancando de lá tudo aquilo que não procede de ti. O Davi dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, não vou ter medo do vale da sombra da morte. Por quê? Porque tu estás comigo. Jesus, visita essa casa, esteja nessa casa. Onde tem, Pai, uma família passando fome, mas que te busca, que te adora, que te louva, essa pessoa vai ver o suprimento aparecer. Onde tem, Pai, uma pessoa necessitada da tua presença, lá o Senhor estará, se ela te clamar e te buscar, em nome do Senhor. Estamos reunidos para fazermos isso, para clamarmos a ti de todo o nosso coração. E você que quer, diga: eu creio, Senhor. Eu venho aqui hoje clamar ao Senhor de todo o meu coração, e eu creio que eu vou sentir aqui a tua presença, visitar lá a minha família, em nome de Jesus. Diga amém e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Amém, Jesus. Pode sentar, por gentileza. Nós marcamos essa oração e essa reunião, né? Hoje. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, e Deus colocou no meu coração de orar por vocês, para que nada falte na casa de vocês. E aí, quando eu falo nada faltar, não estou falando só de financeiro, né? Quando eu falo nada faltar, não estou falando só de comida, porque às vezes tem casa que dinheiro não falta e comida não falta, né? Mas em compensação, o pai não fala com a filha meses, o marido não fala com a esposa, cada um dorme em quarto separado, um dorme num andar, outro dorme em outro andar. Quer dizer, então está faltando muita coisa nessa casa. Não dinheiro, não comida, mas faltam outras coisas. A Bíblia fala então claramente, o Davi diz no Salmo 23 que nada vai faltar. Nada. Então a paz, a alegria, a união, o amor, nada vai faltar. Tem que ter tudo isso. Amém, Jesus? Se você pensa assim: mas na minha casa não tem, então pode começar a orar, receba essa oração de hoje e começa a determinar e até pedir a Deus para mostrar o que está errado. Porque todo mundo sabe que a gente erra. Então, peça a Deus: Senhor, onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso melhorar para mudar a situação da minha casa? Porque o Senhor diz: nada vai faltar, não é isso? Salmo 23, a gente não viu isso semana passada? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um salmo conhecido mundialmente por qualquer religioso, qualquer pessoa não religiosa, inclusive, conhece esses salmos. Quer dizer, então, nada, eu entendo que quando meu Deus fala nada, é nada, irmãos. Quando Ele fala tudo, é tudo. O meu Deus, não é que Ele é extremista, mas assim, quando Ele fala: tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso tudo nele que me fortalece. Lógico, tudo que está dentro de um contexto. Hoje eu estava vindo para cá, eu estava lembrando da multiplicação do pães e peixe. Eu não vou pregar sobre isso. Poderia pregar, porque tem tudo a ver com Deus não deixar faltar nada, né? Mas eu só pensei na multiplicação de pães e peixes. Você vê Ele fazer isso 2 vezes na Bíblia. Jesus fazia essa multiplicação 2 vezes. 5 pães e 2 peixes, depois 7 pães e 2 peixinhos. Isso. Bom, mas 2 vezes Ele vai fazer isso. Na Bíblia Sagrada, mas nas 2 vezes o contexto era o mesmo. Uma multidão que se sacrificou para estar lá com Ele, que passou o dia sentado lá ouvindo Ele falar, que receberam lá curas, passaram o dia todo, e o dia todo, não é só 1h30, 2 horas na reunião não, que a pessoa vem e acha que está tudo bem já, não, eles passaram o dia todo. Jesus atravessa o Mar Vermelho e sai correndo. Quem tinha mais dinheiro ia de charrete, outro ia de burrinho,
outro dia de jumentinho, mas muitos iam a pé, mulheres com seus bebês no colo, melequento, e correndo para chegar do outro lado e encontrar Jesus lá. Depois passaram o dia todo, passaram necessidade, passaram fome, fizeram suas necessidades aonde? Se não tinha banheiro químico naquela época, fala para mim. Fizeram suas necessidades nos arbustos, sabe? Você imagina, porque eles passaram o dia todo com Jesus lá. Já ia descendo à noite, quando Jesus multiplicou. Não quero despedi-lo sozinho. E Jesus multiplicou. Então, e aí? Onde fizeram as necessidades? Dentro do Mar Vermelho lá? No meio dos arbustos? Não sei onde eles fizeram a necessidade deles, mas com certeza fizeram. Amém, Jesus? Então, assim, esse povo se sacrificou muito. Olha o contexto. Aí ele vem e fala, não vou despedi-los assim. Multiplicou pão e peixe e alimentou. A gente quer que Deus multiplique a nossa vida. Mas o que ele está fazendo, irmãos? Vindo à igreja esporadicamente, dízimo e oferta eu nem falo, porque qualquer cristão que não é dizimista e ofertante está mal com Deus. Eu nem falo disso, dízimo e oferta, não está bem com Deus, não está bem, não vem que não tem. Não vem que não tem, amém, Jesus? O cristão ama ser dizimista fiel e ser ofertante da casa de Deus. Não está bem com Deus, você precisa se acertar. Não estou nem falando disso, estou falando de realmente o esforço que a gente faz para buscar a Deus, a dedicação a nossa para buscar a Deus. Esse era o contexto da multiplicação. Amém, Jesus? Aí a gente fala, o Salmo 23, poxa, nada vai faltar, mas está faltando. Mas por que está faltando? Qual é o sacrifício que a gente faz hoje para buscar a Deus? Você está entendendo que eu não estou falando de oferta, de dinheiro? Já falei isso aqui, né? Então, um sacrifício no sentido de você se esforçar ao máximo para buscar a Deus, não olhar para tempo, não olhar para espaço, não olhar para nada, não olhar para distância, você simplesmente buscar a Deus. Diga amém, Jesus. Assim, eu fiquei pensando, imagina a gente sai daqui dessa área e consegue um salão enorme lá do outro lado. Aí, eu orando a Deus, estava pensando nisso. Falei, você já pensou se a gente consegue pegar a nossa igreja e colocar num salão lá do outro lado, perto do shopping, dos movimentos, para ganhar almas, fazer um trabalho? Aí veio assim no meu coração, mas quantos de lá iriam para o outro lado? Aí eu falei, Jesus, agora o Senhor me pegou. Agora o Senhor me pegou, porque eu não sei. Eu não sei quantos teriam coragem de sair do lado de cá para ir para... Alguns são do lado de lá e vêm para cá. Eu sei, conheço alguns. São de lá que vêm para cá. Mas a minha pergunta é, quantos do lado de cá iria para o lado de lá? Se a igreja fosse para lá. E eu falei, Jesus, agora o Senhor me pegou. Agora eu não sei. Por quê? Porque nem todo mundo faz sacrifícios para ir atrás. Procura sempre o mais cômodo, né? Ô, pastor, estou saindo da igreja porque abriu a igreja do meu lado. Mas a igreja não tem nada a ver com a igreja dela. Ela não foi chamada para aquela igreja, mas ela sai da igreja dela para ir para uma igreja porque abriu a igreja do lado e é muito cômodo. Entendeu? Então aquela multiplicação, não faltou comida para eles? Não faltou, mas ali teve um contexto. Amém, Jesus? E a gente às vezes quer fazer as coisas, quer que apareça pão e peixe fora do contexto. Quer que Deus multiplique a nossa vida, mas estamos fora do contexto. Então a gente tem que colocar isso, como é que é? Os pingos nos is, né? Nos is. Amém, Jesus? Bom, isso não é mensagem, foi só uma coisa que Deus colocou no meu coração, eu achei que eu tinha que falar, então pronto, falei. Filipenses capítulo 4, essa sim é a mensagem. Filipenses capítulo 4. A gente às vezes não pensa nos detalhes, né, irmãos? Mas você imagina mais de 5.000 pessoas num lugar o dia todo, com criança. A pessoa quer ir no banheiro, a pessoa tem que ir no banheiro, E não tem banheiro químico, a gente está falando de pelo menos umas 20.000 pessoas, eram 5.000 homens, né? Depois do outro eram 4.000 homens, aí bota a esposa aí e crianças, então você está falando de quase 20.000 pessoas para passar o dia todo. E aí? E as necessidades? Faz aonde? E esse povo não arredou pé, irmãos. Por isso que Jesus falou, não vou despedi-lo, eu vou ser o pastor e não vou deixar nada faltar para eles. A gente não tem, muitos, né? Alguns, vamos dizer assim, alguns de nós não tem esse ímpeto, essa coisa, não, é muito sol, não, é muito frio, não, está chovendo, não, eu não posso, não tem dinheiro de passagem, não.
É de noite, não, é de dia. Não. A gente sempre encontra alguma coisa para reclamar. Então, temos que parar com isso aí. Amém, Jesus? Aí sim, aí tem um contexto, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bom, Filipenses capítulo 4, versículo 15. Diz assim no 15. Filipenses 4, versículo 15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós. Essa igreja foi uma bênção para o apóstolo Paulo então, né? Porque o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando eu fui para a Macedônia, quando eu comecei meu ministério, passei um perrengue. É isso que ele está dizendo. Olha o contexto. Entende? Eu passei um perrengue. As igrejas já formadas por Pedro, por outros apóstolos, elas não se comunicaram comigo a respeito de dar e receber. Eu passei uma luta. Deus proveu, estou de pé, tive onde dormir, o que comer, porque Deus é tremendo. Porque nenhuma igreja se comunicou comigo a respeito de dar e receber. Entendeu agora? A gente tem que olhar o contexto. E aí ele dá um elogio para Filipenses. Ele fala, só vocês. Então vocês me sustentaram no meu trabalho. Vocês foram aqueles que me sustentaram. Você acha que o Paulo vai abençoar quem então? Você acha que Deus vai abençoar quem, irmãos? Voltando ao contexto, já que eu comentei aquilo que Deus colocou no meu coração. Por que Jesus falou para os discípulos, eu não quero despedir esse povo com fome? Olha o contexto, olha o que aquele povo fez para estar perto de Jesus. Olha o esforço deles. Amém, Jesus? Então, a igreja não é só louvor, oração, dízimo e oferta. Não, a igreja é você. Onde você vai, você é a igreja de Cristo, irmão. Você não pode achar que fora das quatro paredes, você não é igreja, não. Você também é igreja. Ah, mas eu estava no mercado quando eu explodi e gritei e xinguei e briguei com todo mundo. Ninguém viu, pastor, ninguém da igreja viu, não escandalizei ninguém, você é que pensa. Naquela hora que você explodiu lá, bem longe, em outro estado, em outra cidade, você estava visitando lá, e você fez aquela grosseria toda, o mundo espiritual, Satanás fez uma festa lá no inferno, um churrascão lá, não precisa nem acender fogo, já está lá. Ele fez um churrascão lá, olha o que o servo de Deus fez. A gente conseguiu tirar ele do sério. Não, ninguém viu, não escandalizei ninguém, você que pensa. E Deus está olhando assim, braço cruzado, só assim, ó. Misericórdia. Domingo você vai para a igreja ficar louvando, né? Adorando, né? Olha aí o que você está fazendo. Sem contar que em qualquer lugar, se o mundo é pequeno, que a gente fala, né? Em qualquer lugar pode ter alguém vigiando ainda, alguém conhecido. Eu estava em outra cidade uma vez, eu escutei meu nome de longe, já falei isso aqui. Pastor Ednilson, pastor, eu falei, não é possível. Estou longe de casa, eu e minha esposa. E quando eu olhei, era um casal que reconheceu a gente. De longe começou a gritar lá, igual uns doidos na rua gritando lá. O pessoal, todo mundo olhando para a gente. Amém, Jesus? Aí paramos, conversamos com o casal, foi legal. Mas eu falei para minha esposa, está vendo aí, ó? Como é que Deus faz a coisa? Ainda bem que a gente está aqui, não está fazendo nada de errado. Nem eu estou com outra mulher, nem você com outro homem. Amém, Jesus? Irmão, a gente fica de bobeira, sabe? E mesmo que não tivesse ninguém. Entende isso? Mundo espiritual, tudo é latente ao mundo espiritual. Tudo é latente. O Paulo está dizendo, Filipenses, vocês são uma bênção. Quando eu fui para Macedônia fazer o trabalho missionário, nenhuma igreja comunicou comigo sobre dar e receber. Eu não sabia. A minha primeira igreja, quando eu fui para a minha igreja, eu não era cadastrado na igreja ainda. Eu não sabia de nada. Não sabia como ia viver. Então eu vivia de favores, mesmo sendo pastor. E fiquei assim uns 2, 3 meses. Até que o meu pastor me chamou e falou assim, ó, foi depositado na sua conta um valorzinho para você poder... Fui lá, era uma coisa pouca, mas... Fiquei todo bobo, fiz uma compra, não sei o quê. Falei, então tá bom. Então é assim, naquela época não tinha muita informação não era passado muita informação para a gente não. Hoje que é tudo cheio de detalhes,
Eu só queria fazer a obra. Eu dormia no chão e comia o que dava para a gente comer. A coisa era bem séria. Eu acho que é por isso que os pastores antigos são mais firmes do que os mais novos. Os mais novos, qualquer coisinha estão chorando, qualquer coisinha estão reclamando, é porque tem tudo na mão. E aí passa uma dificuldade e já começa a querer quicar fora. É por isso que eu ensino para os meus, aqueles que eu tenho ensinado, levantado, isso não é fácil não. Alguns fazem parecer que é fácil. Não é. Não é. Agora Deus suprirá todas as suas necessidades. Amém, Jesus? Deus sempre vai levantar alguém para trazer um prato de comida para você. Ele sempre vai levantar alguém para trazer um cobertor. Na minha primeira igreja, levantou um casal para trazer um colchão. Não sei como eles descobriram que eu dormia no chão com a minha família. Não sei como. Não trouxeram cama, mas trouxeram colchão. Eu lembro que o casal, a esposa falou assim: pastor, desculpa, a gente não tem uma cama, mas a gente comprou um colchão novo e esse colchão estava lá em casa, a gente ia até jogar fora, mas eu guardei para doar para alguém. E eu soube que o senhor está dormindo no chão com coberta, com a sua família. Falou: como é que a senhora soube? Não, esquece, não vou falar quem foi que disse não. Deve ter sido algum obreiro que viu lá, a gente recolhendo as coisas, né? Mas não deve ter falado de maldade também não. E comentou. Ela foi, levou o colchão, a gente passou a dormir no chão, mas com colchão. Pelo menos, né? Amém, Jesus? Não tinha aquela friagem lá. Mas o que eu quero que você entenda, sempre Deus vai levantar alguém. O Paulo, ele está querendo abençoar, está aqui abençoando os filipenses, porque foi o único que comunicou com eles acerca do dar e receber. Está dando para entender, sim ou não? Você acha que Deus também não pensa assim? A gente quer então que nada nos falte. A gente cita: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Opa, tá, tudo bem. E o que eu estou fazendo? Estou escandalizando ou não estou escandalizando? Estou honrando a minha palavra ou não estou honrando a minha palavra? Estou honrando o meu Deus ou não estou honrando o meu Deus? Estou fazendo sacrifícios para servir a Deus ou não estou? Como é que eu ando? Quem está entendendo? Amém? Vocês estão tristes? Não, né? Pelo amor de Deus. Essa palavra não está sendo dura. Essa palavra é para você compreender a coisa, né? Aqui ó. Porque também, no versículo 16, ele fala: porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a... Então, os filipenses não serviram ao Paulo só quando ele estava servindo aos filipenses. Entendeu? Entendeu isso aqui? Não. Os filipenses não serviram Paulo por interesse, tá? Eles não serviram ao Paulo só quando Paulo servia aos filipenses. Quando eles foram para Tessalônica, a igreja de Filipenses enviou para ele lá em Tessalônica também o que ele precisava. Então aquela igreja, ela não serviu ao Paulo só porque o Paulo estava servindo a eles, não. Ela amava o evangelho. Ela entendeu o dar e receber, o plantar e colher, o semear e ceifar. Ela entendeu os princípios de Deus para isso, para prosperar, para crescer. Amém, Jesus? E mesmo ele estando em outras cidades pregando, ela enviava para outra cidade o sustento para o Paulo. Quem está entendendo isso? Essa igreja é um exemplo para a gente. Essa igreja pode falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente tem que aprender. Amém, Jesus? A ser mais educado, mais cordial, mais amistoso. As pessoas precisam se sentir bem perto da gente, não mal. As pessoas precisam se sentir acolhida e não ameaçada. Entende? A gente precisa aprender a lidar com as pessoas. Agora eu vinha para cá, ali na Brasil, e eu vi que tinha um caminhão com a seta ligada querendo entrar para a esquerda. Ele estava na pista do meio e tinha um carro pequeno na frente dele. Ele era um carreta grandona, né? Então ele devia estar incomodando bastante o cara que estava na frente dele com um carrinho pequenininho. Era um vovozinho bem devagar assim. E eu estou vendo só os carros cortando antes dele e acelerando e não deixando ele passar. E ele é grandão, né? Se ele vai, a coisa pega, né?
Aí eu vim atrás, o cara acelerou, passou, eu fui dando uma segurada e pisquei para ele entrar. Dei espaço para ele, ele entrou, ele agradeceu, na linguagem dos motoristas, né, quem dirige sabe, ele agradeceu, piscou lá o pisca-alerta, agradeceu para mim, eu pisquei para ele também, agradeci, e eu fui para a pista do meio. Ele ficou na pista da esquerda, eu saí, fui para a pista do meio e vim embora. Depois passei, eu vi um carrinho vermelhinho, pequenininho, coroazinha lá assim. Imagina o coroazinho naquele carrinho com aquela carretona atrás dele lá. Assustador, né? E aí eu deixei, quer dizer, aí o outro passou do meu lado. Porque tem sido educado e mal, estava atrasado, então saiu antes, Não saiu antes. Agora, porque você está atrasado, você vai ganhar o quê? 30 segundos? 30 segundos, eu acabei de falar aqui agora, já passou 30 segundos. Que bobeira, irmão. Aí fica sendo ignorante no trânsito, crente, tá? Não estou falando do pecador, não. Estou falando do crente. Fica sendo ignorante no trânsito até achar uma pessoa mais ignorante que você. Essa pessoa vai sair do carro e vai arrumar problema. Por que você é assim? Você tem Jesus com você, para que você é assim? Amém, Jesus? Um missionário uma vez falou isso, eu guardei. Você quer ver se a pessoa é crente? Anda com ela no carro dela. Anda. Ele falou, anda. Quando ela começar a gritar, sai da frente, seu isso, seu aquilo, seu jeito, seu não sei o quê. Não, aí você já viu que essa pessoa está mal. Ela não está bem. Ela não é crente. E aí? Eu vi o missionário falar isso, nunca mais esqueci, irmãos. Eu já coloco no futebol. Vai no futebol com aquele crente e vê. Você vê que no futebol, o futebol testa o crente, irmão. Tem duas coisas que testam o crente: o trânsito e futebol. Testa. O crente se perde. Tem gente que tem crente, né? Tem alguns que se perdem quando é futebol. Se perdem. Eu prefiro até sair do futebol. Se eu ficar chateado, eu até saio. Não, vou sair, vocês continuam jogando aí. Eu até saio, prefiro sair. Mas eu não vou me estressar e não vou perder minha linha, não vou esquecer o Deus que eu sirvo. Faço de tudo para isso não acontecer. Amém, Jesus? Então assim, a gente tem que parar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas, tá, e aí, cadê o contexto para você falar isso? Cadê o contexto para você poder falar isso? Cadê o contexto para Deus poder olhar e realmente não deixar faltar nada? Cadê o contexto? Porque falar assim, tá lá na boleia do caminhão, Salmo 23, vai falar assim, e o cara passa fumando. Quer dizer, não quer dizer nada. Amém, Jesus? Agora, se tiver um contexto, ele multiplica o pão e peixe. Se tiver um contexto, ele faz igual fez com aquela viúva lá em Sarepta. Aquela viúva temeu a Deus, respeitou a Deus e deu alimento para o profeta, para Elias, mesmo sabendo que ela não tinha nada. Ia morrer ela e o filho. Por quê? Porque Deus mandou ela fazer isso. E ela foi lá e fez. E Deus multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija dela. Por quê? Porque ela fez aquilo lá. Ela obedeceu a Deus. Quem está entendendo até aqui? Então tá bom. Vamos lá então no 17. Ele fala assim no 17. Não que procure dádivas, o Paulo, mas procure o fruto que aumente a vossa contem. Então havia o que a gente chama de reciprocidade, né? A Filipenses abençoou Paulo quando ele esteve lá em Filipos, abençoou Paulo quando ele esteve em Tessalônica, e o Paulo enviava a bênção também. O Paulo estendia a mão e falava: Senhor, não deixa faltar nada aos filipenses, e Deus honrava a oração do Paulo. Havia uma reciprocidade entre eles. Amém, Jesus? E eu entendo que a igreja de Filipos, quanto mais ela abençoava aquele apóstolo, mais ela era abençoada. É isso que a gente vê quando a gente começa a firmar na igreja, né? Quanto mais a gente faz para Deus, parece que mais a calmaria chega, mais bênção acontece com a gente. A gente não vê isso, sim ou não? A gente vê isso quando a gente se firma na igreja. Quem está começando, ou que nem conhece, ou a pessoa que não conhece o Evangelho, ela não entende, ela não consegue entender. Mas quando a gente começa a entender isso, se torna um ciclo não vicioso, mas um ciclo de bênção para a gente, né? A gente faz, Deus faz, a gente faz, Deus faz, a gente faz, Deus faz, e a obra dele vai sustentando a gente.
Mas é isso aqui, ele está falando. Não que procure dádivas, não estou fazendo por interesse, sei que vocês também não estão fazendo por interesse, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Quero abençoar vocês. 18. Mas bastante tenho recebido, não era pouca coisa não. E tenho? Então não era qualquer coisa, hein? Aquela igreja, irmãos, era uma bênção para o apóstolo Paulo. E tudo sem interesse. Tudo sem interesse. Eles não queriam prender o Paulo lá em Filipos. Eles não queriam que o Paulo fosse o pastor deles, o único pastor deles, que ninguém podia ter mais o Paulo, é todo nosso. Não tinha interesse nenhum. Eles simplesmente era amor de Cristo agindo ali. E eles abençoaram o apóstolo. E o apóstolo abençoava. Ele fala: tenho recebido bastante. Tenho abundância. Cheio estou. Ele fala: olha que coisa boa. Será que a gente pode falar isso, irmão? Cheio estou. Se eu chegar na sua casa agora. Não estou me convidando não, calma. Tá? Mas se eu chegar na sua casa agora. O que eu vou tomar lá de café? Pastor, tem um pão duro para a gente torrar lá. Tá amarrado, né? Você sabe que a minha mãe fazia farinha de pão duro? Ela ralava o pão duro e jogava no feijão que ela conseguia lá com a vizinha, às vezes um pouquinho de feijão, para dar para a gente comer. Porque ela entendia que o feijão com aquele pão ralado, aquelas farelo de pão ali, ia inchar a gente, ia fazer a gente perder a fome rápido. Porque era uma época difícil da gente, quando a gente perdeu o nosso pai, não tinha o que comer. E a vizinha, eu lembro, irmão, mas assim, eu era criança, mas eu lembro, claro, a vizinha era a vovozinha, já deve estar com Cristo agora. A vizinha era a vovozinha, ela era crente. Minha mãe não era, nem a gente, ninguém era. Mas era um doce de aquela vovozinha. E aí eu só lembro da minha mãe chegando assim no murinho, e ela mandando um copo assim de arroz, ou um copinho de feijão, e era um pouquinho para... Lá em casa depois que meu pai faleceu, éramos em 7. 6 irmãos e mais a minha mãe. 7. Que luta, irmão. Que luta. Aí ela pegava os pão duro, né? E ralava, jogava no feijão para entupir a gente. Aquele negócio falava que entupia a gente para a gente poder ficar sem fome. E assim a gente foi vivendo até Deus ir melhorando a nossa vida. Sério, irmão. É séria a coisa. Eu lembro de algumas coisas assim, às vezes fico um pouco emocionado e fico vendo como que Deus foi bom. E olha que nós não conhecíamos Jesus. Já tínhamos pessoas que oravam por nós, mas nós mesmos não conhecíamos Jesus Cristo. O diabo fazia festa na nossa casa. Era complicado, mas vamos lá. 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Que coisa boa. Cheio estou. Tomara que você possa falar isso. Cheio estou. Pastor, a hora que o senhor for lá almoçar, tem carne, tem isso, tem aquilo. Estou cheio, graças a Deus. Eu oro para isso. Cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi, então ele estava cheio e tinha recebido em abundância. E quem que tinha enviado? Essa igreja. Que igreja abençoada, irmão. E faziam isso sem interesse. Faziam isso até quando Paulo foi para Tessalônica. Eles enviaram muito para Tessalônica. Lembra quando teve um problema no Rio Grande do Sul? Nós enviamos 3 carretas de comida. Ninguém fala isso na televisão, né? Ninguém fala isso na televisão. Só entra na televisão para malhar a igreja, né? Mas a nossa igreja, fora as outras igrejas, não foi só a nossa igreja que fez isso, fora as outras igrejas, só a nossa igreja, e só no Rio de Janeiro, porque os outros estados também enviaram. Só o Rio de Janeiro, na Igreja da Graça, só o Rio de Janeiro enviou 3 carretas para o Rio Grande do Sul de roupa e de alimento, fora as outras nossas igrejas, nossos outros estados. Isso é uma igreja abençoada. Eu tenho orgulho dessa igreja, irmão. Eu tenho orgulho. Eu vejo pessoal, esses falastrões aí, falar mal do missionário. Eu fico olhando e falo assim: esse pessoal não sabe o que está fazendo.
Esse pessoal não sabe o que está fazendo, não sabe o mal que estão trazendo para eles mesmos, porque Deus guarda, Deus é o nosso vingador. Esse pessoal não sabe o que está fazendo. Eu fico só olhando assim, esse pessoal não sabe o que está fazendo. Eles estão mexendo com a pessoa errada. Estão mexendo com a pessoa, não sabem o que estão fazendo. Entende isso? Ainda bem que a maioria está fazendo na ignorância, e Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas não sabe o que estão fazendo. A coisa é bem séria. Você vê a história do Davi, você consegue ver isso. E ele fala então que recebeu do Epafrodito e muita coisa, que ele estava cheio já. E ele fala assim: o que da vossa parte me foi enviado? Como cheiro de... Não havia interesse nenhum, irmãos. Ele recebeu aquilo como cheiro de suavidade. Não havia nenhuma esperteza, nenhuma malandragem, nenhum 7-1, não havia nada de malandragem, nada disso. Não havia ninguém querendo tirar proveito do apóstolo Paulo. Era só amor mesmo. Eu vou fazer isso aqui por amor. Reclama quem quiser reclamar, fala quem quiser falar, não importa, eu vou fazer porque é para o meu Deus. Eu faço para o apóstolo Paulo e eu entendo que eu estou fazendo para o meu Deus. Amém, Jesus? É a obra de Deus, estou falando pela obra de Deus. Eles foram abençoados, não foi à toa. Como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a quem? Então, tudo que eles fizeram agradou a quem? Ficou bem aos olhos de quem? De Deus. Era agradável e aprazível. Deus olhava o Epafrodito levando, sei lá onde, numa charrete, um monte de coisa para o apóstolo Paulo, num cavalo, não sei como que ele levava, e o Paulo lá em Tessalônica recebendo o Epafrodito, falou: caramba, olha aqui, eu estou cheio, parece até que eu sou rico, eu não tenho nada, larguei tudo para pregar o evangelho, mas olha que não falta nada para mim. Olha aqui, só da igreja de vocês, Epafrodito, só da igreja de Filipenses, olha o que tem aqui na minha dispensa, só da igreja de Filipenses. Rapaz, eu estou muito feliz com essa igreja, e eu recebo isso com suavidade, porque eles não me cobram nada, eles não me pedem nada, eles apenas fazem. É uma suavidade que essa igreja faz as coisas para a obra, que eu estou maravilhado com essa igreja. Irmãos, se é para fazer sem suavidade, não faz. Não dá um centavo de oferta, não dá um centavo de dízimo, não vem esse negócio de ficar varrendo igreja, limpando banheiro, para depois ficar falando, ficar querendo tapinha nas costas, ficar querendo alguma coisa. Para, nem faz, não faz nada para Deus por enquanto. Primeiro entenda isso aqui, depois faz alguma coisa para Deus. Aí você vai ver o poder da reciprocidade. Você vai ver como que Deus vai retornar para você abundantemente. A gente quer fazer o inverso. A gente quer que Deus venha abundantemente para a gente, e a gente começa a fazer um monte de promessa, que se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso, aquilo outro. A maioria que promete para Deus, experiência própria. Já passei por isso, já vi isso. A maioria que diz que vai fazer para Deus, caso Deus faça para ela, não faz. Fica só na palavra. Agora, aqueles que fazem até aparentemente loucuras para fazer para Deus, que sentido de fazer, esses recebem. Isso é corriqueiro na igreja, vê isso acontecer toda hora na igreja. Amém, Jesus? Está dando para entender? Ah, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Tá, mas nada vai te faltar, mas espera aí. Como é que você está agindo? Como é que você está reagindo? Como é que você está pensando em termos de evangelho, de mundo, de alma, de céu, de inferno? Como você está fazendo com a sua igreja? Você está de fato na sua igreja? Você ama a sua igreja? Você ama fazer algo pela sua igreja? Você ama fazer algo pelo reino de Deus? Amém, Jesus? Então assim, a gente precisa ver ou rever algumas coisas. Eu vejo Paulo chamando Epafrodito e falando assim: poxa, olha, eu estou cheio, sinceramente, fala lá com a igreja que eu estou cheio, abundante, essa igreja é tremenda, e eu sinto isso, eu recebo isso aí com um cheiro de suavidade, porque a igreja nunca me cobrou nada, a igreja não fica falando: pô, volta aqui, afinal de contas a gente ajudou. Rapaz, eu já ouvi isso algumas vezes.
Quando eu era dizimista, ninguém falava: agora que eu não posso ser, agora que eu não estou na igreja, agora que eu preciso de ajuda, agora que não sei o quê, agora ninguém faz nada por mim. Teve uma pessoa que falou uma vez assim: olha só, hein? E aí, pastor? Tudo bem? Tudo. Fulano da minha família morreu. A gente está precisando aqui de sepultar e precisamos de dinheiro para sepultamento. Eu falei: eu posso ajudar com alguma coisa? Não, estava pensando o seguinte, né? Minha mãe foi dizimista da igreja aí, foi ofertante, você tinha que pagar tudo. É plano de saúde que ela pagava então? É plano funerário que fala, né? É plano funerário que ela pagava então, quando ela dava dízimo e oferta? Acho que você não entendeu, amigo. Se você quiser fazer um rateio aí, eu vou ajudar. Mas não é isso não, isso aí o senhor entendeu errado. Aí tive que conversar, para a pessoa não ficar chateada, achar que a gente está... Você sabe que tem gente que pensa desse jeito, irmão. E aí não sabe por que a coisa não vai. Olha o que o Paulo está falando: cheiros de suavidade, sacrifício que foi agradável e aprazível a Deus. Então Deus abençoou a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses. O Paulo nem precisava fazer nada. O Paulo não precisava se matar de orar por eles, nem precisava. Deus olhava e era prazível para Deus. Ele tinha prazer em olhar o que os filipenses faziam e se agradava daquela igreja. Se Deus se agradou de você, já era, filho. Não tem macumba, feitiço, bruxaria, magia que vai segurar você. Deus se agradou de você. Sua vida é aprazível aos olhos de Deus. Cheiro de suavidade aos olhos de Deus. Amém, Jesus? É por isso que a maioria está sendo muito abençoado. Versículo 19, para a gente fechar. Tem alguns versículos aqui para ler com vocês. Se der, a gente lê. Agora, o famoso versículo que todo mundo cita: o meu Deus, olha o Paulo mandando a benção, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Por quem? Através do seu Filho Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. O Paulo então não reenviou para Filipos nenhum alimento, nenhuma comida e nenhum dinheiro. Mas o Paulo deu uma bênção. Como apóstolo, ele podia dar essa bênção. Como pastor, ele tinha a bênção para dar. Ele era ungido de Deus para isso. E ele falou: olha, o meu Deus, segundo o Filho dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, vai suprir, Filipenses, todas as suas necessidades. Você entendeu o contexto então? Porque não faltava nada para essa igreja? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você não ajuda ninguém. A pessoa pede um alimento, você vê que não é malandragem. E você não ajuda a pessoa podendo ajudar. Por que não? Por que não dividir, né, irmão? Por que não comprar lá um salgadinho, refrigerante e dar na mão dele? Ou será que ele vai vender o salgadinho? Até pode ser que aconteça, né? Porque tem gente que pega a cesta básica aqui para vender lá fora para comprar drogas, né? A gente já ouviu isso aí várias vezes. Pastor, viu fulano que o senhor deu cesta básica? Lá na favela comprando drogas, vendendo lá para o tráfico para comprar drogas. É chato, mas acontece. Por isso que tem que ser para vocês a cesta básica, e alguns outros que vêm da rua, a gente até ajuda. Mas para vocês eu dou com o maior prazer. Para vocês daqui da igreja, membro da igreja, precisou, se tiver, eu nunca vou negar, irmão. Agora de vez em quando a gente dá uma negada aí. Porque você vê que o cara já está para lá de Bagdá já e está querendo cesta básica. É engraçado, irmão. Mas o dinheiro que você pegou, você foi gastar onde? Você está doidão. E agora que é a cesta básica da igreja? Não, vou dar a cesta básica para o membro que está passando por um momento difícil. Você está falando, mãe, pode vir que você vai ter. Só não vou dar se não tiver. Agora a gente ajuda também quem vem de fora, tá? Só que tem uns que não tem jeito, irmão. É um 7-1, misericórdia. A gente também não é bobo, né? Tem o Espírito Santo que mostra a gente as coisas. Aí tem uma hora que a gente dá uma apertada neles. Aí começa a sumir todo mundo, né? O pastor está aqui que não me deixa mentir. A gente começa a dar, aí começa a aparecer um monte. Toda hora. Aí a gente começa falando, não, irmão, você fez isso, você vendeu lá, você... Deus mostra, irmão. Você está assim, você... Aí começa a segurar, aí eles somem da igreja. Não fica um tempo sem aparecer na igreja.
Mas é porque só está passando, entendeu? Não está participando, não está tendo culto, tá nada. Tem que ver o contexto, irmão. Qual é o contexto dessa igreja? É uma igreja que a única, quando Paulo passa pela Macedônia, que vai falar com ela sobre o dar e receber. E não é só falar com palavras, eles tiveram atitude. Eles deram tanto ao ponto do Paulo falar assim: eu estou cheio, Epafrodito, cheio, eu tenho em abundância, essa igreja é uma bênção. Vou mandar uma bênção para ela agora: o meu de toda a sua necessidade. Acabou. Pode ter certeza que essa igreja prosperou demais depois dessa palavra aqui. É nesse contexto que o Paulo usa esse versículo, que a gente às vezes pega fora do contexto. O contexto é: o Filipenses, sem querer nada do Paulo, abençoou o ministério do Paulo de tal maneira que ele disse: estou cheio, Epafrodito. Esse é o contexto. Aí ele vem e fala: Deus vai suprir todas as vossas necessidades. Não mude o contexto, veja o contexto, e aí você fala com Deus, e se Deus não vai fazer também. Amém? Aí você vai poder falar o Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não está faltando? Não, tá não. Pode vir aqui que eu vou te mostrar. Quer sentar aí? O que você quer? Quer uma fruta? O que você quer? Quer um pão? Quer um café com leite? Quer um suco? Refrigerante não entra mais aqui em casa. Estou profetizando pela fé, que não entra mais na sua casa. Tomara que você entenda e pare de colocar refrigerante dentro da sua casa. Não presta, nenhum deles, não serve para nada. Não, serve para destruir sua saúde, só. O resto não serve para nada e ainda arranca seu dinheiro. Para de comprar refrigerante. Se eu pudesse estar dentro da sua casa e tirar esse negócio lá de dentro. É horrível. Amém, Jesus? Bom, deixa para lá. Vamos no Salmo 34 rapidinho. Eu não ia pregar mais não, mas eu vou pregar. Essa igreja de Filipenses, poxa, que igreja abençoada, né? Quando você pegar um título, quando você pegar um versículo forte, ainda mais no Novo Testamento, um versículo forte, tipo, Deus vai suprir todas as vossas necessidades, começa aqui, procura ver o contexto daquela igreja, porque o apóstolo não falou para aquela igreja isso à toa. Procura ver por que aquela igreja, por que o Paulo foi levado a falar uma coisa dessa para essa igreja. Então vou aprender com essa igreja, porque Deus também vai suprir minha necessidade, porque eu vou fazer igual a essa igreja. Aí você escuta, ele fala assim: vocês são mais que vencedores. Bom, para que igreja que ele falou vocês são mais que vencedores? Bom, peraí, foi para os romanos que ele falou isso? Deixa eu ver o contexto dessa igreja, deixa eu ver qual foi o contexto que ele disse que eles são mais que vencedores. Deixa eu ver, então eles fizeram assim, e aí o Paulo deu essa bênção para eles, então eu também quero ser mais que vencedor, vou fazer igual a aquela igreja. A gente não pode esquecer o contexto. A gente não pode viver de versículos isolados. Amém, Jesus? Senão mais que vencedor e não vence nada. Suprirá a necessidade e não supre nada. E parece que o nosso Deus é fraco. E nosso Deus não é fraco. Não é derrotado. Não perde batalhas. Nós é que não estamos dentro do contexto. O meu Deus multiplica pão e peixe, vai multiplicar você. Calma aí. Qual é o contexto daquela multiplicação? Por que Jesus multiplicou pão e peixe? Você teria coragem de fazer o que eles fizeram? Você sairia correndo? Eu falei, né? É só um exemplo. Se a nossa igreja fosse do lado de lá, quantos que moram do lado de cá iriam para o lado de lá? Não, pastor, eu vou para lá não, porque é muito longe. Eles fizeram isso. Eles estavam de um lado do mar. Quando Jesus entra no barco para atravessar, eles corre. E outra, hein? Quando Jesus chega, eles já estão lá. Não foram com moleza não, reclamando não, murmurando não. Quando Jesus chega, já estavam lá. E passa o dia todo fazendo suas necessidades em buraco. Sei lá como é que eles faziam. O dia todo, irmão. Poxa, o dia todo. Sol. Não tinha sombrinha, guarda-chuva não. Guarda-sol não. Dificuldade com água, com comida. Que isso, irmão? É muito esforço para seguir Jesus Cristo. Esse é o contexto da multiplicação de pão e peixe.
Entende isso? Então a gente quer que Deus multiplique, a gente quer que Deus prospere, a gente quer que Ele dê abundância, a gente quer que Ele seja o nosso pastor, nada falte a gente quer que Ele seja ser mais que vencedor, suprir toda a minha necessidade. Mas eu estou dentro do contexto para Ele fazer isso? A pergunta é essa: eu estou dentro do contexto para Ele fazer isso? Se não está, então precisa entrar. Precisa estar dentro desse contexto. Amém? Então vamos lá. Eu vou terminar agora. Vou ser bem rápido agora. Salmo 34, versículos. Já vou falar o versículo para você ler junto comigo. Não vou falar antes não. Versículos 9 e 10. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem. Não vai faltar nada na sua casa. Tem que estar dentro do contexto. Não vai realmente faltar nada na sua casa, mas tem que estar dentro do contexto. Crente é dizimista, sim. Crente é ofertante, sim. Crente ajuda o seu próximo, sim. Crente não fica com ódio no coração dias e dias e dias, meses e meses, anos e anos. Crente sabe liberar perdão. Amém, Jesus? A gente tem que estar dentro do contexto. Nada vai faltar. Teme ao Senhor, nada vai faltar. Amém, Jesus? Respeita a palavra, está dentro do contexto, nada vai faltar. Nada vai faltar, nada. Isaías 40. Não vou demorar. Falei que não vou demorar e não vou. Versículo. Já vou falar. Salmos 40. Isaías, eu sei que é Isaías. Gente. Eu sei. É pegadinha, só para vocês. Vocês estão muito devagar hoje, vocês estão muito. Eu tô elétrico e vocês estão muito devagar. Eu quero vocês no mesmo ritmo que eu. Eu estou energizado aqui com essa palavra, amém, pessoal? Estou igual alguns aí dormindo não, em pé. Isaías 40, versículo 11. Como pastor, olha só, irmãos. Como pastor, apacentará o seu. Então, o Senhor, como meu pastor, como disse o salmista, no Salmo 23, se ele realmente está no contexto de meu pastor, se eu estou no contexto de ovelha dele, se esse é o contexto, ele fala assim: apacentará o seu, ele vai me apacentar. Entre os, isso mostra que é com amor, não é com chicote. O nosso Deus, meu Deus, isso aqui é demais. Olha só. Recolherá os, olha o carinho, irmão, que ele fala. Os cordeirinhos. Parece que está falando dos menininhos, das criancinhas. Não está falando de você, irmão. Está falando das crianças também, mas está falando de mim. Já com 57, falta um dia só, 2 para fazer. 57, ele me pega como cordeirinho. Com as mãos. Olha o carinho do meu Deus. Estou quase chorando aqui, mas é porque a gente já passou tanta coisa na vida. Quem já passou muita coisa difícil na vida aí? Assim, eu fico lembrando, irmão, das coisas que a gente passou em casa, sabe? Casado já, com minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus irmãos, meu pai. Eu não sabia que eu tinha um Deus que me chamava de cordeirinho, irmão. A gente precisa falar isso para as pessoas. A gente precisa crer nisso. Amém, Jesus? A gente precisa estar dentro do contexto para Ele multiplicar nosso pão e nosso peixe. A gente precisa estar dentro do contexto para que Ele possa falar assim: nada vai te faltar. A gente precisa fazer dele de verdade o nosso pastor, irmãos. Sabe? E oferecer coisas a eles que sejam suaves, como Paulo falou para o Epafrodito. Eu recebi isso com suavidade, mas estou até cheio já de tanto que você fez por mim, vocês fizeram por mim.
Então eu vou abençoar vocês, nada vai faltar para vocês, o Senhor vai suprir todas as necessidades de vocês. E ele mandou essa bênção para aquela igreja. Caramba, isso aqui é demais. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, muito obrigado. E se eu soubesse disso antes, eu não passaria por tudo que eu passei, minha casa não passaria por tudo que a gente passou. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho entre os braços, carinhosamente, né? Recolherá os seus cordeirinhos, que é isso? Aleluia, aleluia. E os levará no seu regaço. Os que amamentam, ele as guiará mansamente, as que amamentam. Oh, mamãe, amém? Você é cordeirinha de Jesus. Ele quer cuidar dos seus filhos. Entra no contexto de serva de Deus. Não fica fora do contexto, só pedindo milagre, milagre, bênção, bênção, milagre, milagre. Não faz nada que tem que ser feito. Tem gente que parece que a religião parece que não saiu do coração da pessoa, não. O conceito, né? O conceito religioso. E só pede, faz promessa e pede, faz promessa e não ajeita a vida, não arruma a vida, não ajusta a vida, não ama o próximo, não faz o que tem que ser feito. Tá? Só quer receber, esquece, dá, não, dá, coisa nenhuma. Só receber. O Paulo está falando, olha, quando eu entrei na Macedônia, fui para o meu serviço missionário, nenhuma igreja ligou para mim. Nenhuma igreja me deu atenção. Nenhuma igreja me mandou nenhum pão para eu comer. Mas vocês, filipenses, poxa, vocês estão no meu coração. Vocês me atenderam. O Epafrodito chegou aqui, eu falei para ele, eu estou cheio. E eu recebi tudo com suavidade, porque vocês não me cobraram nada. Não me pediram nada. Não me pediram retorno nenhum. Vocês simplesmente me abençoaram. Então eu vou abençoar vocês. O meu Senhor vai suprir todas as vossas necessidades através do Filho dele, Jesus Cristo. Ô cordeirinho, que Deus pega pela mão e abraça. Ô cordeirinha, você que amamenta, Deus quer te abençoar. Deus quer ser o seu pastor para nada te faltar. Então seja menos cabeça dura aí, ó, e se renda a Jesus Cristo. Faz o que Ele te manda. Amém, Jesus? Não é Ele que vai fazer o que você manda, é você que tem que fazer o que Ele te manda. É o contrário. Posso ler mais um versículo? Mais três versículos. Mateus capítulo 6. Esse aqui já, para mim esse aqui já, sabe, esse aqui já quase me fez chorar. Esse aqui, demais esse aqui. Isaías 40:11 é demais. Eu sou um cordeirinho. Eita, só Jesus mesmo. E me pega pelo braço. Caramba. Me trata com tanto carinho. Mesmo sendo tão falho. Mateus capítulo 6. Versículo 31. Olha o que o seu Deus fala, irmão. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Não fique inquieto com isso. Isso tira a nossa paz, tira ou não tira? Você não tem o que beber, não tem o que comer, não tem o que vestir. Tira a paz ou não tira? Não tira? Claro que tira. Ainda mais quando não é só você, né? Ainda mais quando tem filhos também envolvidos, né? E você olha e não tem o que comer. Tira a paz. Muitos fazem loucura por causa disso aqui. Saem para assaltar, para roubar. Fazem loucura por causa disso aqui, porque ficam inquietos, não tem? E aí não confiam no Deus que pode suprir. E aí vai fazer besteira. Aí estraga mais ainda. Piora mais ainda a situação. Tem pessoas se prostituindo aí fora, irmão. Dando o seu corpo para prostituição para poder levar comida para dentro de casa. Não é? A pessoa achou que esse era o único meio de levar alguma comida para dentro de casa. Piorou mais ainda a situação. É triste, mas é verdade. E ele fala assim, ó, não fique inquieto quanto ao que haver de comer,
de vestir e de beber. E ele fala no 32, porque todas essas coisas os gentios procuram, pessoas que não me conhecem procuram. Eles procuram todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Então, Deus sabe que eu tenho que comer todo dia. Entendeu? Deus sabe que eu tenho que botar uma roupa. Deus sabe que eu tenho que me locomover de onde eu moro para cá. Deus, ele não está alheio às suas batalhas. Ele não está alheio às suas adversidades. O diabo vai tentar fazer você pensar que Deus está virando as costas para você, porque está tudo dando errado. Mas não é verdade. Ele não está alheio. Nós aqui estamos fora do contexto. Entendeu? Multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou mais de 20.000 pessoas. Mas aquelas pessoas estavam dentro de um contexto. O Paulo enviou uma bênção para os Filipenses, mas Filipenses estava dentro de um contexto. Aqueles que temem a Deus não vão ter falta de nada. Esse é o contexto. Aquele que está ali o tempo todo buscando a Deus, fiel a Deus, não vai faltar nada. O Davi foi muito feliz, irmão, no Salmo 23. Muito feliz. Quando ele começa dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele foi muito feliz. Muito feliz. Porque ele se coloca na posição de ovelha, como está escrito lá em Isaías 40:11. Você é meu cordeirinho, eu te pego pelos braços, eu cuido de você, eu não vou deixar você passar essas necessidades aqui. O mundo passa e faz loucura para resolver, e resolve, mas resolve de uma maneira que não me agrada. E eu quero resolver para vocês, eu quero ajudar vocês. E aí ele vai dar a dica, no 33 ele fala, o famoso, né? Esse famoso versículo, mas buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, e o que? Termina aí o versículo. Você já não ouviu isso muitas vezes? Mas qual é o contexto disso? O contexto é, para de reclamar. O contexto é, para de ficar reclamando com todo mundo, e saindo da igreja, entrando na igreja, saindo da igreja, entrando na igreja. Para de reclamar. Por que vocês estão inquietos? Para de ficar ansioso, agitado. E ele fala de 3 coisas básicas: comida, bebida e vestimenta. 3 coisas básicas. Todos nós precisamos. Comida, bebida e vestimenta. Ele fala, não fique ansioso. O mundo fica. Você não tem que ficar. Eu sei que vocês precisam disso. Eu vou abençoar. Aí ele fala, busca o meu reino. Por que você parou de buscar o meu reino? Pode reparar que uma pessoa agitada por essas coisas básicas da vida não busca o reino de Deus. Pessoas entram e saem dessa igreja para pegar alimento e não querem nem receber a palavra nem oração. Eu até dei uma ordem para o pastor, falei, pastor, não vamos ceder mais cesta básica se a pessoa não sentar e ouvir a palavra. Entrou, recebeu, foi embora. Vende, vai comprar dólar. Não, agora tem que entrar e participar do culto. Participou do culto, aí eu te dou a cesta. Falei, pastor, faz isso agora. Faz isso agora. Quer? Então participa do culto. Alguns estão tão assim, que eles participam do culto, sabe como? Essa cadeira é boa, fofinha, né? Eles descem na cadeira assim, ó. Aí no final, ó, participei, me dá a cesta básica aí. Participou nada. Aí nesse caso, só o fato de ter ficado, a gente termina dando também. É o que Jesus está falando, irmão. Não tira do contexto. Se você buscar o reino, nada vai te faltar. Foi Jesus que falou. Buscar meu reino em primeiro lugar e a minha justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O nosso Deus é tremendo. Mas tem um contexto, filho. Por que você está assim? Entra e sai da igreja, reclama. Qualquer coisa que deu errado, você já começa a murmurar, a blasfemar, a falar um monte de bobagem. Está fora do contexto. Não adianta pegar esse versículo isolado. Amém? Vou terminar aqui porque... glória a Deus. Já está bom já. Acho que Deus já falou já. Vamos lá, cordeirinhos. Vamos orar.